Por que Deus deixou Jó sofrer? Essa é uma das perguntas mais intrigantes que tem na Bíblia. E o nosso canal Luz em Cápsulas, ousadamente, quer tentar colocar um pouco mais de luz sobre esse assunto. É muito importante. Doses de luz para tempos confusos como os nossos. Então, se você foi ensinado que ser fiel a Deus é uma apólice de seguro para que nada te aconteça, eu preciso te frustrar, porque o livro de Jó mostra exatamente o contrário. Para entender o que acontece na Terra, precisamos aprender a entender os bastidores que estavam no céu. De um lado, Satanás, o nosso acusador constante. No meio da história, Deus. E do outro lado, Jó, que era como se fosse a peça jurídica nessa intervenção. E Jó estava ali achando que ele, como um homem bom, poderia estar isento de toda essa conspiração teológica. E aqui vai o primeiro choque teológico que eu vou te dar. O sofrimento de Jó não começou com uma provocação de Satanás, mas sim por iniciativa de Deus. Porque quando Satanás chegou na presença de Deus, Deus disse assim: tu tens visto meu servo Jó? Vê como ele é fiel a mim? E o argumento de Satanás foi puramente sarcástico nessa resposta. Ele disse também, ele tem todos os benefícios. É como se ele dissesse assim: é muito fácil a pessoa andando de Mercedes ser fiel a Deus. Quero ver ele andando de ônibus. O que Satanás está dizendo aqui é o seguinte: que a fidelidade humana é apenas circunstancial, dependendo da troca de favores que ele possa ter. E o que Deus fez em tudo isso? Deus entrou na aposta. Ele permitiu que o mal caísse sobre Jó, para provar um argumento que valeria por gerações, que é o seguinte: o sofrimento que vem até nós não é a prova de que Deus não nos ama. A partir daí, Jó sofreu 5 golpes que foram fulminantes na vida dele. Ele sofreu o golpe familiar, perdeu todos os filhos. Ele perdeu o golpe financeiro, perdeu todos os seus bens. Ele perdeu a sua saúde. E ele também perdeu o casamento, porque a mulher dele disse assim: o que está faltando para tu amaldiçoar Deus e morrer? Ou seja, ela não foi solidária, né? E os amigos, que deveriam ser um bálsamo, estavam como um vinagre, colocando naquela ferida. Diante disso, Jó fez o que qualquer um faria. Ele tinha 16 perguntas e 34 queixas. Todas elas dizendo: por quê? Durante a maior parte do tempo, a resposta do céu foi o silêncio. E aí vem a grande verdade disruptiva sobre o sofrimento. Nós costumamos sacrificar uma coisa menor por algo maior. Por exemplo, você sacrifica algumas horas de sono para estudar mais para um concurso que você precisa fazer. Você sacrifica algumas horas do seu tempo para ficar mais tempo na academia, para que você possa perder peso. Então, levando para o lado espiritual, Deus também muitas vezes pode sacrificar nosso financeiro, nossa saúde, nosso estado familiar, para que a gente vá além do sofrimento, para uma aproximação maior com o Pai. Outra coisa interessante é que essa frase, se não vem pelo amor, vem pela dor, é uma grande mentira. Veja bem, muitas pessoas sofrem e ficam mais revoltadas com Deus. Outras pessoas sofrem e se aproximam mais de Deus. Veja bem, o sofrimento sozinho não amolece ninguém. Veja bem, o mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Então, o sofrimento sem a graça de Deus só gera raiva e blasfêmia. Mas quando a graça opera no meio do caos, então o sofrimento vira instrumento de quebrantamento. E aqui eu vou te dizer algo bem forte que eu quero que você guarde com você.
Quando você permanece firme, mesmo quando tudo vai mal, você deixa de ser vítima das circunstâncias e você passa a ser um argumento para humilhar Satanás. E aí sua vida ganha um valor que vai muito além do que os seus olhos podem ver. No final, quando Deus quebrou o seu silêncio, Ele não deu um relatório explicativo do seu silêncio. Ele apenas mostrou a Jó a grandeza da sua majestade. Jó então percebeu que Deus é melhor do que tudo o que ele tinha perdido. Por isso que no final de Jó, no capítulo 42, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. A verdade é que Deus não nos deve satisfações. Ele não é um funcionário público que deve prestação de serviço à sua comunidade. O sofrimento não é um sinal de que Deus te abandonou. Mas muitas vezes o sofrimento pode ser o sinal que Ele te escolheu para ser o argumento dele diante do mundo espiritual. Quando tudo desaba e você continua em pé, adorando a Deus, você prova que Deus é maior que o seu conforto. O diabo perde o argumento e Satanás bate em retirada. Pare de perguntar por que eu. Comece a entender que o seu sofrimento tem um propósito eterno. Se o seu chão sumiu hoje, lembre-se, Deus está no controle nos bastidores. E se essa mensagem tocou sua vida, não guarde ela só para você. Deixe seu like, se inscreva no canal para você blindar a sua mente contra as estratégias do inimigo. E escreva aqui embaixo: minha fé não depende das circunstâncias. E então, nos veremos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.